Não. 2, né? Porque eu tenho 2 mols de gases e aqui eu não tenho nenhum. Certo? Então, turma, o ΔH dessa reação a 583 Kelvin vai ser o ΔU, que é 8, né? Certo? Mais 2 vezes o R vou multiplicar por 10 a menos 3 isso aqui no final, tá? Então, 2 vezes R vezes a temperatura, que é 583, vezes 10 a menos 3, porque esse R aqui está em joule e esse ΔU está em quilojoule. Então, eu estou passando esse aqui para joule, para quilojoule, tá? Tudo bem? Então, este ΔH de reação a 583 Kelvin é igual a, vamos fazer as contas, isso mesmo, certinho. 17,695, né? Arredondando. Certo? O que? Quilojoule por mol. Tudo bem? Se eu multiplico para 3 vai sair quilojoule? Isso. Que aqui, ou você multiplica esse aqui por 1000, né? E encontra em joule, ou esse aqui por 1 sobre 1000 e encontra em quilojoule. Certo? Então, primeira parte já foi, já achei o ΔH 583 Kelvin. Agora eu preciso do ΔF de formação desse composto aqui, o bisbenzeno cromo. Tá? Qual vai ser o ΔS de formação do bisbenzeno cromo a 583 Kelvin? Aí eu tenho que lembrar qual é o conceito de reação de formação, né? É a formação do composto a partir dos elementos no estado padrão, não é isso? Quem são os elementos que formam esse composto no estado padrão, turma? Cromo sólido, carbono. Tem que ser o elemento, né? Carbono no estado padrão, na forma mais estável é quem? Grafite, né? E hidrogênio, não é isso? Então, turma, o que eu quero é o ΔH da seguinte reação: cromo sólido mais carbono grafite mais hidrogênio gasoso, formando o que? Cr, C6H6,2, não é isso? É sólido, né, esse negócio? É, né? É isso aqui, tudo bem? Vocês entenderam? Aí deixa eu ver o que foi dado aqui, para ver o que a gente vai fazer. Vamos lá.
Ele deu entalpia de formação do benzeno líquido, né? É isso aí que fica confuso, tipo, aparentemente a gente vai ter que dividir, tá? Exatamente, a gente tem que usar a lei de Hess aqui, certo? Porque imagina o seguinte, para eu fazer essa reação aqui, eu posso pegar a formação do benzeno, por exemplo, para aplicar a lei de Hess, tá certo? Só que a formação do benzeno que eu tenho é do benzeno líquido a 25 graus Celsius, a entalpia de formação que eu tenho. Tá? Então eu vou escrever essa formação do benzeno líquido a 25 graus Celsius e vou calcular os passos para eu chegar a 583 graus Celsius. 583 Kelvin, isso. E aí seria usar... Aí tem que usar a lei de Kirchhoff, certo? Então vamos lá, vamos por etapas aqui, ó. Primeira coisa, formação do benzeno líquido a 25 graus Celsius. Essa reação é carbono grafite. Essa aqui eu esqueci de balancear, né? Aqui é 12 e aqui é 6, não é isso? É carbono grafite mais hidrogênio gasoso, formando C6H6 líquido. Certo? Esse ΔH aqui, ele é igual a quanto? 49, né? 49 kJ por mol. Tudo bem? Certo? Essa reação aqui, turma, eu tenho o ΔH dela, não tenho? Ó, dessa aqui, ó. Eu calculei ele aqui. Nela eu tenho benzeno gasoso a 583 Kelvin. Então olha como que eu vou usar a lei de Hess aqui. Eu vou fazer a formação do benzeno líquido a 25 graus Celsius, tá? A partir disso eu vou fazer a vaporização do benzeno líquido para benzeno gasoso, ver quanto que eu gasto. Depois eu vou passar o benzeno gasoso da temperatura de ebulição dele, que é 353, para essa aqui que é 583, e calcular o ΔH de cada um desses passos, certo? Então, eu preciso, por exemplo, como que eu vou formar esse benzeno gasoso que aparece bem aqui, certo? Eu vou fazer a reação de formação com os dados que eu tenho, né? Eu vou fazer a reação de formação dele a 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius forma-se benzeno líquido, mas esse cara aqui é gasoso. Então depois, o próximo passo é pegar esse benzeno líquido e passar para gasoso, vapor. Estou dividindo em várias etapas. Depois, o que eu vou fazer? Calcular qual é o ΔH desse benzeno gasoso a partir da temperatura de ebulição até essa temperatura final de 583 Kelvin. Certo? Então vamos lá. Então o próximo passo aqui, qual é?
vaporização. Não. Antes de vaporizar o benzeno líquido, eu tenho que aquecer ele até a temperatura de ebulição, correto? Mas aí para fazer isso aí, por exemplo, eu já teria que saber a matéria de agora. Para fazer esse cálculo, não? Não. Aqui é só ΔH, não tem. É só ΔH. Aqui não tem ΔS, não. Então, antes da vaporização, o que eu vou calcular aqui? O que eu vou fazer aqui? Falta balancear aqui, né? Obrigado. Aquecimento do C6H6 líquido de 25 graus Celsius a 353 Kelvin, que é a temperatura de ebulição dele, certo? Tudo bem? Esse aquecimento, como é que eu calculo ΔH? ΔH é igual a CP ΔT. Estou considerando que a capacidade calorífica não muda, né? Com a temperatura. Não está dando nenhuma equação aqui, é constante então, tá? CP de quem? Do benzeno líquido, né? Então acho que é melhor deixar isso aqui claro, né? CP. É CP ΔT, né? Então esse ΔH aqui vai ser o CP do C6H6 líquido, né? ΔT, certo? Então esse ΔH aqui vai ser CP do benzeno líquido 136,1, né? 136,1 vezes a variação de temperatura, que é o que? 353 menos 298. Como a temperatura aqui não está com casa decimal, vamos usar 298, tá? Porque está usando 3 algarismos significativos, né? Então, isso aqui vai dar 136,1 vezes 353 menos 298. Dá 7.485,5. 7.485,5 joule por mol, né? Que é a mesma coisa que 7,4855 kJ por mol, certo? Tudo bem? Que mais? Agora a vaporização, né? Então vamos lá. Tem como voltar só um pouquinho? Só terminar de escrever aqui. Durante esse processo de vaporização, não tem uma calor latente? A quantidade de calor a gente chama de calor latente também. Só que normalmente calor latente a gente expressa em caloria por grama. Pois é, e aí só tem... É só você transformar, por exemplo, esse ΔH de vaporização aqui é o calor você para transformar em calor latente de vaporização. O ΔH de vaporização está em joule por mol, quilojoule por mol, né? Você transforma para grama usando a massa molar, certo? Se for em caloria, transforma joule para caloria. Tudo bem? Então, vaporização do benzeno líquido. O que é isso? Como que eu calculo isso aqui? Aqui não tem o que calcular não, né? O que eu fiz aqui primeiro? Tá. Isso aqui é quilojoule por mol. Já está aí, né? Quanto que é? 81,65. Não, essa é a capacidade calorífica, né? Em tapete de vaporização 30,8. Então,
Esse ΔH aqui é 30,8 kJ por mol. Certo? Tudo bem? E agora eu vou aquecer. O que eu vou fazer agora? Aquecimento do C6H6 gasoso de 353 Kelvin a 583 Kelvin. Certo? Então, esse ΔH aqui vai ser CP do C6H6 gasoso vezes o ΔT, né? Então, esse ΔH vai ser... Quem é o CP do C6H6 gasoso? 81,67, né? Então, 81,67 vezes 583 menos 353, né? Esse ΔH aqui vai ser igual a... Vamos lá. 81,67 vezes 583 menos 353 dá 18.784,1 joule por mol, né? Certo? Que é a mesma coisa que 18,7841 kJ por mol. Como? Não consegui ouvir. É o ΔH dado. ΔH, a entalpia de vaporização do benzeno é 30,8 kJ por mol. Certo? O calor latente do benzeno? Hã? Esse valor eu consigo. É, com esse valor que você consegue o calor latente. E por que ele usou essa fórmula para aquecer e não aquela lei de Kirchhoff? Não, mas é a lei de A gente vai Kirchhoff. usar depois aqui, ele fazendo em etapas. É. E depois só vai jogar lá. Eu acho que Mas Aham. isso já não usou aí, porque aí está aquecendo. É porque eu estou fazendo substância por substância. Eu não estou colocando tudo de uma vez, que nem está lá na equação. Porque essa questão tem mais complicações. Tá? Então, turma, vamos lá. Vamos voltar, que essa questão é complicada mesmo, tá, pessoal? O que eu quero calcular? ΔH de formação do bisbenzeno cromo a 583 Kelvin, certo? A reação de formação desse cara é essa aqui, tudo bem? Eu sei o ΔH dessa reação que tem benzeno gasoso a 583 Kelvin. Tudo bem? Então, eu vou calcular qual é o ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin. Para eu poder usar nessa equação aqui. Para eu poder usar nessa aqui junto com aquela, né? Junto com essa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Quem é o ΔH? O que eu vou fazer agora? ΔH de formação do benzeno gasoso a 583 Kelvin. Eu posso escrever isso aqui em etapas, tá?
Deixa eu pensar aqui num jeito melhor de escrever isso. Tô pensando num jeito melhor de explicar, tá? Não, isso não tá. Isso é desumano. Não, mas o objetivo é você resolvendo essa na prova. Até fazendo a lista é desumano. Qualquer uma você consegue. Isso aí é uma prova. Essa questão é uma prova. Tem nem. Tá, tem outro detalhe que eu estava tentando pensar em explicar de um jeito melhor, mas vamos lembrar aqui. É o seguinte, outro detalhe também ainda dessa questão é que essa reação aqui, ela ocorre a 583 Kelvin, né? Então esses caras aqui também estão a 583 Kelvin. Certo? Então eu tenho que fazer o aquecimento do carbono, grafite e do hidrogênio D. Você vai gastar essa aula inteira, só me explica. Não, que o cromo não participou da formação do benzeno. Já você vai ver porque que o cromo não vai precisar, tá bom? Tem todo caminho para fazer isso, não? Tem. Então, vamos calcular agora o aquecimento do carbono, grafite e do hidrogênio, tá? De 25 graus Celsius até 583 Kelvin, tá bom? Então vamos lá. Aquecimento de carbono, grafite e hidrogênio gasoso de 25 graus Celsius a 583 Kelvin, certo? Então, o ΔH, vamos fazer assim: carbono, grafite, primeiro, ΔH é igual ao CP do carbono, grafite, ΔT, correto? Tudo bem? Então, ΔH aqui vai ser, quem é o CP do carbono, grafite? — 8,527. E o ΔT, 583 menos 298, né? Esse ΔH aqui vai ser igual a 2.430,2, né? 0,15. O que? Joule por mol, que é igual a 2,430 kJ por mol, certo? Do hidrogênio gasoso, ΔH vai ser CP do hidrogênio gasoso ΔT, né? Quanto é o CP do hidrogênio gasoso? 28,824. 28,824 vezes 583 menos 298. Isso aqui é igual a 28,824. 8.214,84 joule por mol, que é igual a 8,215 kJ por mol. Pronto. Calculei tudo que eu tinha que calcular. Agora vai aparecer a lei de Hess aqui para mim, certo? Vamos lá. Então esse valor aí dessa entalpia vai ter que dar igual para a gente controla. E você vai usar a lei de Hess para chegar na entalpia do 583, não? Eu vou usar a lei de Hess
para calcular a entalpia dessa reação aqui, ó. Certo? Tudo bem? Usando todas essas informações e cálculos que eu fiz aqui, tá? Então, como que eu vou chegar nessa reação aqui? Eu vou escrever, em primeiro lugar, essa aqui, tá? Tudo bem? Que eu quero a entalpia de formação desse cara aqui, correto? Aí lembra daquelas perguntinhas que eu faço. O que é que tem nessa reação aqui, que só tem nela, que tem na reação que eu quero? O CR16H62 e o cromo também, né? Eles estão do lado certo? Não, né? Estão na quantidade certa? Sim. Que é a formação, que é essa reação aqui que eu quero, ó. Então o que eu tenho que fazer com essa reação aqui? Inverter, né? Então vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Aplicando a lei de Hess. Então eu vou inverter, vai ficar cromo sólido, né? Mais 2C6H6 gasoso. Aí eu já vou colocar aqui, ó, isso aqui, a 583 Kelvin, né? Formando quem? Meu CrC6H6 2 sólido. E o ΔH, eu troco o sinal. Aquele ΔH que eu calculei lá no começo é quanto? 17,695. Então isso aqui vai ficar menos 17,695, tá? Vou colocar aqui só quilojoule, tá bom? Aí, ó, vamos agora pegando as coisas que eu fui calculando ao longo do caminho, né? Apareceu esse cara aqui, ó, esse C6H6 gasoso, né? Onde que apareceu esse C6H6 gasoso? Hã? Após o aquecimento do benzeno líquido, né? Então, esse aquecimento do benzeno líquido aqui, turma, eu posso representar por uma equação química também, tá? Isso aqui, ó, colocar aqui, eu posso representar como se fosse assim: C6H6, não é nem um aquecimento do benzeno líquido, é o aquecimento do próprio C6H6 gasoso, né? Eu posso colocar aqui, ó, gasoso a 353 Kelvin, transformando-se em C6H6 gasoso a 583 Kelvin, certo? Então vou escrever isso lá. Antes de escrever isso lá, eu olho aqui. Isso aqui eu quero que esse C6H6 gasoso apareça de que lado da equação? Do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Porque eu quero cortar. Não, do lado direito, tem razão. Porque eu tenho que cortar com esse aqui. Certo? Então não está do lado certo, né? Tenho que inverter. Está na quantidade certa? Também não. Tem que multiplicar por 2, né? Então vai ficar assim, ó. A equação era essa, né? C6H6 gasoso a 500. Aliás, a 353 Kelvin, formando C6H6 gasoso a 583 Kelvin, né? O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Se eu tenho que multiplicar por 2, o ΔH vai ser igual a 2 vezes aquele ΔH lá. Quanto era ele? $18,78, né? 784, vai.
18,784 kJ, né? Hã? Aí agora apareceu esse cara aqui, né? Que não está na jogada, tem que ser cancelado, né? De onde que ele veio? Da passagem do benzeno líquido para o gasoso, né? Então ele veio da vaporização do benzeno líquido, não é isso? Então eu vou escrever aqui a vaporização do benzeno líquido. C6H6 líquido formando C6H6 gasoso a 353 Kelvin, né? Tá do lado certo? Tá, né? Não precisa fazer nada. Tá na quantidade certa? Não, tem que multiplicar por 2, né? Então multiplica por 2, o ΔH aqui vai ser 2 vezes o ΔH de vaporização, né? Que é quanto? 30,8, né? Tudo bem? Aí agora apareceu o benzeno líquido, não é isso? Benzeno líquido a 353, bem lembrado, tinha que ter colocado aqui, né? De onde veio o benzeno líquido a 353? Veio do benzeno líquido a 298, né? Então, antes disso eu tive benzeno líquido a 298, passando a benzeno líquido a 353 Kelvin, não é isso? Aí multiplica por 2 de novo, não é isso? E o ΔH vai ser 2 vezes o ΔH que eu calculei para esse aquecimento. Quanto foi o ΔH desse aquecimento? 74, 7,4855, né? 7,4855 kJ. Tudo bem? E o benzeno líquido a 298, onde foi que ele apareceu? Na formação, né? Na reação de formação. Qual era a reação de formação? Era essa aqui, ó. Carbono grafite a 298 Kelvin mais hidrogênio gasoso a 298 Kelvin, não é isso? Formando C6H6 líquido a 298 Kelvin, né? Esse é o ΔH de formação do benzeno líquido a 298 Kelvin. Tá do lado certo? Tá na quantidade certa? Não. Tem que balancear. Só que aqui eu já vou colocar que são 2, né? Porque aí vai ficar 12 desse cara aqui e 6 desse aqui, né? Vai ser 12? Ah, que cortou. Cortou ali, são 12, tá? Deixa eu trazer mais para cá. E o ΔH vai ser 2 vezes o ΔH de formação do benzeno líquido, que é quanto? 49. É porque eu multipliquei por 2. Ah, tá. Quilojoule. 6, né? Porque são 2 benzenos líquidos, né? Que estão sendo formados. Um é 49 kJ. É que 49 Era 6 do carbono para formar um. Só que, aí agora, esses caras que apareceram aqui, ó, carbono grafite a 298 Kelvin, hidrogênio gasoso a 298 Kelvin, não são esses mesmos aqui não. Porque aqui eles estão em que temperatura? 583, né? Então eu tenho que acrescentar essas equações aqui, né? Essa aqui, que é o carbono grafite. Aí para cancelar, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer o inverso, né? Dessa daqui, ó, que a gente acabou de fazer. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Carbono grafite a 583 Kelvin, né? Passando a carbono grafite a 298 Kelvin, né? E esse ΔH aqui vai ser o inverso desse aqui, né? Menos 2,430, né?
Mas antes eu tenho que multiplicar por 12, exatamente. Então aqui 12 e aqui 12, né? Foi o que a gente achou aqui, ó. Certo? Carbono grafite. Então aqui vai ficar menos 12 vezes, né? 2,430 kJ. É isso? E a mesma coisa para o hidrogênio, né? Hidrogênio gasoso a 583 Kelvin, formando hidrogênio gasoso a 298 Kelvin. Certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos somar, né? Mas antes tem que fazer os balanceamentos aqui, não é isso? Vamos lá. Primeiro aqui são 6, né? E o ΔH aqui vai ser menos 6 vezes, quanto for do hidrogênio aqui? 8,215 quilojoules, né? Aí agora sim, vamos conferir. 291. É porque aqueceu 298. Para cortar. Mas é a formação do benzeno. É porque a reação de formação do benzeno, tá? Cadê? Qual é a reação de formação do benzeno? É essa aqui, ó, tá? Que ele deu. E esse ΔH é a 25 graus Celsius. Só que o carbono e o hidrogênio, na reação que eu quero calcular o ΔH, não está a 25 graus Celsius. Está a 583 Kelvin. Certo? E agora vamos calcular, né? Vamos cortar o que tiver que cortar aqui, ó. Vamos lá. Esse carbono, esse benzeno gasoso a 583 Kelvin, corta com qual? Com esse de baixo. Esse a 353, com esse aqui, né? Esse líquido a 353, com esse aqui. Esse líquido a 298, com esse aqui. Esse carbono grafite a 298 corta com esse aqui. Esse hidrogênio gasoso a 298 corta com esse aqui. O que sobrou? Sobrou cromo sólido. Sobrou cromo sólido mais 12 carbono grafite a 583 Kelvin mais 6 hidrogênio gasoso a 583 Kelvin, formando o nosso CR2 C6H6 2. Não é 2 não. Então, CrC6H2 sólido. E o ΔH nós vamos calcular agora, né? ΔH vai ser, vamos falando os valores aí, porque ficou na outra tela. Vocês têm aí anotados? 17,695 é menos? 2 vezes 18,784. 2 vezes 30,8. 2 vezes 7,48,500. 2 vezes 49. Menos 12 vezes 2,430. Vou colocar já aqui embaixo. Menos 12 vezes 2,430. Menos 6 vezes
Então vamos às contas. Menos 17,695 mais 2 vezes 18,784 mais 2 vezes 30,8 mais 2 vezes 7,4855 mais 2 vezes 49 menos 12 vezes 2,430 menos 6 vezes 8,215 116 quilojoules por mol. Certinho? Para chegar a 51 minutos, né? Você perceber? Pessoa, pelo amor de Deus, eu até me arrependi de ter pedido essa questão. Juro. Isso aí não pode pegar se eu soubesse. Mas olha o tanto de coisa que a gente revisou. Lei de Hess, entalpia de formação, Delta H, lei de Kirchhoff, transição de fase. Então, a lei de Kirchhoff é porque a gente fez separado, certo? Mas na verdade, ó, quando eu fiz isso aqui, certo? Aqui eu estou usando a lei de Kirchhoff, certo? Aqui e cadê? E aqui também, né? Ó. Não, porque a lei de Kirchhoff é consequência do fato de delta H ser CP delta T. Que aí vai ficar delta CP delta T, né? Porque eu achei mais fácil ilustrar os passos. Porque eu poderia simplesmente pegar e colocar carbono grafite mais hidrogênio formando benzeno gasoso. E calcular o delta H para isso a 298 e depois lá a 583. Só que a gente tem que fazer duas vezes porque tem a ebulição a vaporização do benzeno no meio. Então aplicar a lei de Kirchhoff de uma vez fica menos didático. Então é melhor fazer separado do jeito que eu fiz aqui, fica mais didático. Mas é a lei de Kirchhoff que está sendo usada aqui. Certo? Tá, pessoal, agora me ensino nessa mesma lista, mas se for melhor desse jeito, vou deixar. Aqui. E foi 9 assim, vou deixar. Eu até me arrependi com essas 25, é? Não, essa questão, mas foi uma excelente revisão. Não, mas essa questão eu olhei e falei assim, tá, eu acho que era o que não sei o quê. Só que tinha dado pra caramba. Pois é. Não conseguiram raciocinar como é que eu vou pensar nisso aqui. Essa... Vou deixar pro João Paulo fazer. Pensei no vou deixar pro João Paulo fazer. Essa é muita coisa. Vou deixar pro João Paulo fazer. Eu trabalho pra verdade. Essa é muita coisa. A outra é a 25, é? Não sei se você queira colocar o grande, você queira colocar marrom, pode corrigir. Não, essa aqui é menorzinha. É porque eu já tô copiando aqui. Quando puder mudar, vocês me avisam, tá? Já pode? Então, Vai estar salvo lá mesmo? vai. Vou salvar e vou colocar lá, tá? 50 minutos pra corrigir. Né? Nem cabe isso aqui na minha cola, não. Só se eu recortar e colar e
cabe não. Eu fiz tudo que eu não falo, eles fazem, né? Então vamos lá. Ó, num gás de Van der Waals, PT. Pessoal, vamos lá. Num gás de Van der Waals, PT, que é a pressão interna, é igual a A sobre volume molar ao quadrado. Calcule ΔU molar na expansão isotérmica do argônio do volume inicial de 1 decímetro cúbico até 30 decímetros cúbicos a 298 Kelvin. Quais os valores de Q e de W? Aí, dado para o argônio, A e B, né? As constantes de Van der Waals. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar quem é o PT, certo? Quem é o PT? PT, ele é o meu DU, DV, AT constante, certo? Isso aqui é o PT. Tudo bem? Que se for molar, vai ficar DU molar sobre DV molar, certo? Isso aqui é igual a A sobre volume molar ao quadrado. Tudo bem? Então, turma, isso significa que quando a temperatura é constante, eu tenho essa equação diferencial aqui, ó. DU molar é igual a A sobre volume molar ao quadrado DV molar. Certo? Tudo bem? Você pode pensar em sair daqui para cá de duas maneiras, tá? Ou pensar, ele apagou aqui, ou pensar que esse meu D de derivada parcial vira D, entre aspas, ou você pode colocar na equação diferencial total do DU, tá certo? Que é isso aqui, ó. DU é quem? É DU dt AV constante dV mais DU. Opa, pera aí, estou misturando as coisas. DU dV AT constante dV mais DU dt AV constante dt, tá certo? E aí, se você pensar que o D é constante, significa que isso aqui é zero, tá? T constante significa que isso aqui é zero, né? E aí sobra isso aqui, que é exatamente a minha equação aqui, tudo bem? Vamos fazer relação com ele aqui da pressão, né? Porque tem o PT e tem um que é referente ao volume constante também, que é a relação com a pressão. Não, quando é com volume, é capacidade. Essa outra derivada que está aqui, essa aqui é o PT, aliás, essa aqui é a capacidade calorífica, né? O volume constante. Quando você usa o ΔH, aí aparece a capacidade calorífica, a pressão constante, só que lá tem o coeficiente de Joule-Thomson. Eu acho que é isso que você deve estar falando. Mas voltando aqui, a relação que a gente tem que usar então é essa aqui, né? DU molar igual a A sobre volume molar ao quadrado dV, no caso dV molar, né? Estou usando tudo molar aqui. Então, turma, o que eu tenho que fazer aqui é integrar, né? Para poder chegar no meu ΔU. Quando eu integrar aqui dos dois lados, tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou integrar entre o inicial e o final, e aqui entre V inicial e V final. Certo? Então o que vai aparecer aqui para mim? Do lado esquerdo vai ser o ΔU molar, né? Que é o final menos inicial. E do lado direito vai ser A vezes essa integral entre VI e VF. Vou ajeitar isso aqui, porque meu V fica parecendo um VF. De 1 sobre o volume molar ao quadrado D volume molar, não é isso? Quanto que vai dar essa integral aqui, pessoal? Pera, eu não entendi o que virou a razão. É que
Aí vamos lá. 1 sobre volume molar ao quadrado é a mesma coisa que volume molar menos 2. A integral do volume molar menos 1 a menos 2 é volume molar menos 1 sobre menos 1, né? Porque você soma 1. Então esse delta U molar vai ser A vezes, ou então, já vou fazer assim, ó, menos A, que eu já estou colocando menos, de menos 1, né, de volume molar menos 1 sobre menos 1, tá? Então vai ficar menos A, que multiplica 1 sobre o volume final, menos 1 sobre o volume inicial, certo? Ou se vocês preferirem, falar do jeito que eu falei, aqui fica menos e aqui menos, né? Certo? Tudo bem? Volume molar menos 1 sobre menos 1, né? Que dá, eu posso fazer assim, A vezes 1 sobre o volume inicial menos 1 sobre o volume final, né? Certo? Tem que deixar algum ali para poder colocar de relação como menos 1. Pode colocar menos 1, mas a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre, né? Aí agora, daquilo que eu falei, só substitui no final, né? Só substitui no final, vamos lá. Eu tenho que passar isso aqui para joule, né? Certo? Então esse A aqui tá chato, não tá de passar para joule, mas tem jeito não, tem que passar, tá? Tem jeito não. Vamos ver como é que eu passo aqui. Eu tenho que passar, o ATM tem que virar Pascal e o decímetro a sexta tem que virar metro a sexta, correto? Não, pera aí, eu vou calcular, eu vou colocar as unidades, tá, pessoal? Para ficar um jeito mais fácil de passar, pera aí. Vou fazer aqui, vamos lá. Delta U molar vai ser, quem é o meu A? 1,337. Estou fazendo a outra página, tá, pessoal? Que aqui vai ficar apertado. Vamos lá. Delta U igual 1,337 ATM decímetro a sexta mol a menos 2 vezes 1 sobre, qual é o volume inicial? 1 decímetro cúbico, né? Menos 1 sobre, volume final é quanto? 30, né? Certo? Aí, olha a unidade que vai dar aqui. Eu vou cancelar esse decímetro cúbico, né? Com esse a sexta que vai ficar decímetro cúbico aqui, tudo bem? Aí a unidade final vai ser ATM. Na verdade isso aqui é volume molar, então isso aqui é decímetro cúbico por mol. Ainda tem esse detalhe, tá, pessoal? Então deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é decímetro cúbico por mol, tá? Que é volume molar, tudo bem? Então, ó, esse decímetro a sexta cancela com esse decímetro cúbico, vai ficar decímetro cúbico, e esse mol a menos 2 vai cancelar com esse mol a menos 1 aqui, vai ficar mol a menos 1, certo? Então, isso aqui, turma, vai dar, vamos lá fazer as contas, 1,337 vezes 1 menos 1 sobre 30, né? Deu 1,2924. 1,2924. O que? O que sobrou aqui nas minhas unidades? ATM, decímetro cúbico,
por mol, certo? Agora vai ficar mais fácil, porque para o ATM virar Pascal, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 101.325, certo? E para o decímetro cúbico virar metro cúbico, o que eu vou fazer? Multiplicar por 1000. Multiplicar não, dividir por 1000. Dividir. Mil litros é 1 metro cúbico, certo? Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, 1000 litros são 1000 decímetros cúbicos, que é 1 metro cúbico, tá? Então, turma, meu delta U vai ser igual, eu vou multiplicar por 101.325 e dividir por 1000, certo? Então, vezes 101,325 na prática, né? Que vai dar 130,96. 130,96 Pascal metro cúbico por mol, né? Isso na prova o quê? Vai perder porque essa unidade aqui não é usual, né? Aí eu tenho que pensar primeiro quantos pontos vale a questão, quanto que eu vou tirar, isso é os detalhes. Que é a mesma coisa que joule por mol, né? Isso aqui, joule por mol, tudo bem? Delta U molar. Vou colocar aqui o Mzinho, né? Que não estava colocando. Tudo bem? Vocês entenderam? Está pedindo também o Q e o trabalho, né? Como que eu calculo o Q e o trabalho? Não. Para um gás perfeito, o delta U é igual a 0. Mas aqui é Van der Waals. Então o delta U já não é 0, a gente calculou ele aqui, acabou de calcular. Certo? Como que eu calculo o trabalho? Trabalho, vou colocar aqui. Vou colocar outra página logo, tá, pessoal? Que aqui é muito apertado. Ué, eu acabei. Depois eu ajeito essas páginas aqui, tá, turma? Você vai postar isso pra gente? Vou. Então, DW é menos PDV, né? Sim. Né? Aí, quem é o P na equação de Van der Waals, turma? É menos. Então, vamos lá. RT sobre volume molar menos B menos A sobre volume molar ao quadrado. Caso dê volume molar aqui para ficar igual, tá? Certo? Então, turma, meu DW vai ser menos RT sobre volume molar menos B, D volume molar, menos, na verdade, vou tirar isso aqui, mais A sobre volume molar ao quadrado, isso dV. Porque o trabalho é menos PDV, certo? Como essa transformação, o volume está variando, então você tem que integrar. Tudo bem? Então, meu trabalho, como eu falei, a gente vai integrar. E aí eu vou separar, né? Que a integral da soma é a soma das integrais. Então, W vai ser menos a integral entre VI e VF de RT sobre volume molar menos B
D volume molar, mais a integral entre VI e VF de A sobre volume molar ao quadrado, D volume molar. Certo? Estão vendo algo familiar aí? Esse segundo termo aqui é o nosso πt que a gente já integrou aqui atrás, não foi? Né? É exatamente esse cara aqui, tá? Tudo bem? Ó, é essa integral que a gente já resolveu, o ΔU. Certo? Tudo bem? Então, ó, esse cara aqui é o ΔU, certo? E da primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q mais o trabalho, né? Então, trabalho é quem? ΔU menos Q, ou menos Q mais ΔU, né? Para ficar com a cara que está aqui. Então, turma, esse cara aqui, eu deixei o menos de fora, tá? É o Q, certo? Então, essa aqui eu já resolvi, essa eu vou resolver, acho o Q que já está pedindo mesmo, e depois acho o W, é só juntar os resultados. Tudo bem? Então, vamos calcular o nosso Q aqui. Quem que vai ser o Q? Vai ser a integral de VI a VF, RT sobre volume molar menos B, D volume molar. Certo? Essa integral, turma, integral de 1 sobre x menos uma constante, é o ln de x menos essa constante, tá? Essa integral aqui é simplesmente RT, né? ln do volume final menos B sobre o volume inicial menos B, certo? E aí agora eu substituo esses meus valores, tá bom? Então meu Q aqui vai ser vou colocar uma questão a menos. Daí às vezes vai valer 7 pontos e eu tenho 7 pontos e uma fração. Mas para fazer todas mesmo. Para fazer todas mesmo. Os prós e os contras, né? Pessoal, aqui no ela raça vocês com LN aqui vai ficar 1 sobre V menos B. Aí isso é igual a LN, né? Integral de 1 sobre volume molar menos B é o ln do volume molar menos B, certo? E aí você está calculando separado para depois fazer o trabalho. Isso. Então, vamos lá. Então, meu Q vai ser 8,3145 vezes. A temperatura é 298, né? 298. 298. ln de. Agora, unidade. Que unidade que eu vou usar? Como o B, olha só, eu vou subtrair, né? Volume molar menos B, tá? Então, o volume molar e o B tem que estar na mesma unidade. Só isso que eu tenho que garantir, porque ele vai ser uma divisão. Tá, né? Decímetro cúbico e... Então, vai ficar... O volume final é 30, não é isso? O B é quanto? Esqueci. 3,20 vezes 10 a menos 2. É 1. Sobre
1 menos 3,20 vezes 10 a menos 2. Então, meu Q aqui vai ser igual a... Vamos lá. Eu não ia conseguir olhar para aquelas duas integrais e pensar... Deu 8.505 joules. Certo? E aí, como trabalho é menos Q mais delta U, né? Que a gente viu lá. Então isso aqui vai ser menos 8.505 mais 130,90 alguma coisa, né? Cadê? 130,96. 131 na verdade, né? Então 8.505 menos 131, tá? 8.374 menos 8.374 joule por mol, né? Aqui também é por mol. Tudo bem? Agora eu vou te dar uma pergunta. Quando a gente fala de expansão adiabática, tanto reversível quanto irreversível, a variação de entropia do sistema da vizinhança é zero. Isso é porque não troca energia? É, porque não troca calor. É só por causa do que não tem mais nada. Não. Tá, agora a questão 8, da segunda lista. 8 da segunda lista. Não, eu não entendi, mas porque vocês estão trabalhando até errado. Porque eu fiz, a gente fez exatamente todos os processos. De outra forma, eu não sei. Ou a gente aplicou. Eu acho que eu prefiro Que a gente do trabalho está errado. Não sei, vamos ver, pode estar, né? Mas eu tô torcendo. Eu prefiro isso do que eu ser muito burro. até no simbolé eu joguei. Eu duvidei da minha capacidade de integrar o corpo. Olha só, você vê isso. Vamos lá. Então, calcule a variação de entropia de um sistema quando 15 gramas de gelo a menos 12 graus Celsius são convertidos a vapor d'água a 105 graus Celsius e a pressão constante de 1 bar. Capacidade calorífica da água sólida e da água líquida é 75,291 joule por Kelvin por mol. E da água gasosa, 33,58 joule por Kelvin por mol. E as entalpias padrão de fusão e vaporização da água são 6,008 e 40,656 kJ por mol, respectivamente. Então, o que a gente tem aqui? Daquele que você fez, né? Tem que ser por etapas também. O que você tem aqui, ó? H2O sólido a menos 12 graus Celsius, né? Ele vai até 105, mas para chegar a 105, primeiro ele tem que ir para zero, né? Sólido a 0 graus Celsius. Depois ele passa a ser líquido a 0 graus Celsius, né? Depois ele passa a ser líquido a 100 graus Celsius, né? Depois ele passa a ser gasoso a 100 graus Celsius, não é isso? E por último ele passa a ser gasoso a 105 graus Celsius. Não é isso? Então eu tenho 1, 2, 3, 4,
5 etapas. Não é isso? O meu ΔH vai ser o ΔH1 mais o ΔS, né? Tá acostumado com delta H. ΔS1 é ΔS2 mais ΔS é ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3 mais ΔS4 mais ΔS5. O ΔS1, ele é quem? Aquecimento, né? Sim, vai ser CP. Então vai ser CP ln de TF sobre TI. Certo? Aí tem que multiplicar pelo número de mols, né? Porque ele dá um CP molar. Não, ele dá- Tá, mas não fala. Ah, são 15 gramas de gelo, né? Mas a gente faz no final. Não, vou ter que Não. já agora. Pode fazer no final também, que o N vai entrar em evidência aqui para todo mundo. Né? Eu vou deixar em função de N, tá? Para multiplicar só no final, tá bom? Então, ΔS1 vai ser N vezes 75,291 vezes ln de 273,15 sobre 261,15, né? Vou multiplicar logo aqui, porque já está aqui, tá, pessoal? Hoje eu vou fazer diferente, tá bom? Vocês fizeram essas contas? Agora tá tudo certo. 0,83? Não. Número de O mol. número de mols, Ah, tá. isso daí dá 2,810 joules por Kelvin. 2,810 joule por Kelvin. No nosso falou aqui, pessoal, afinal não tá dando igual do barulho, não. Tá, tô confiando em vocês aí. Deixa eu... Vou fazer também as contas então, porque pode ser que... Vamos lá. N vezes 75,298 vezes ln de 273,15 sobre 261,15, né? Menos 12, né? 2,82, tá? Que foi na outra casa, né? 819 é 82, tá bom? Próximo. ΔS2 é o que? É a fusão, não é isso? Então vai ser N vezes o ΔH de fusão, não é isso? N vezes o ΔH de ΔS de fusão. Então vamos lá, ΔS2 vai ser 15 sobre 18. Não, ΔS. E o ΔS é ΔH sobre a temperatura, né? Então isso aqui é N vezes ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão. Certo? Porque o que foi dado foi o ΔH, né? Sim. Quanto é o ΔH? 6,008, né? 6,008. E a temperatura de fusão? Tá em quilojoule. Não, deixa em quilojoule. Ah, tá certo. Tá tudo em joule. Sobre 273,15, né? Então vamos lá. N vezes 6.008 dividido por 273,15. 18,33. É isso? Joule por mol. O ΔS3 é o aquecimento de novo, né? NCP molar
ln de TF sobre TI, não é isso? Então, delta S3 vai ser 15 sobre 18, vezes, o CP do líquido é aquele mesmo, né? 75,291, vezes o ln de 373,15 sobre 273,15, né? Então, delta S3 dá quanto? Hã? Você está arredondando o LN? Como assim? Na hora de multiplicar? Eu estou fazendo direto, para não perder nada, né? Acho que foi 19,57. Isso? 19,57 joule. Não tem esse por mol aqui não, né? Porque não é um mol. Joule por Kelvin. Aqui, joule por Kelvin, né? Delta S4 é o que? A vaporização, né? Da água. Então é N vezes delta H de vaporização sobre temperatura de ebulição, né? Então isso aqui vai ser 15 por 18 vezes delta H 40,656, ou 40.656, né? Sobre 373,15. Vamos lá. N vezes 40.656 sobre 373,15. 90,79, né? Joule por Kelvin. E o delta S5 é o aquecimento, né? Falei em outra página. Delta S5 vai ser NCP molar ln TF sobre TI, né? Então, delta S5 vai ser 15 sobre 18, 33,58, ln de 373,15. Então, N vezes 33,58 vezes 378,15 sobre 373,15. 0,372. É isso? Provável foi. Já entendi tudo, professor. É? Eu botei 273. Ah. E a gente não trouxe várias coisas. Agora faz sentido. A sombra vai dar sentido. Então vamos lá. S1 mais S2 mais S3 mais S4 deu 131,89, é isso? Porque esse último valor eu tinha dado errado. Aí eu não tinha entendido, porque eu não estava dando 140. Mas é que a gente dividiu sem querer. A gente escreveu 373 e dividiu por 273. Aí tirou o LN. Ah, mas pelo menos passa.
porque são 15 gramas de gelo que começam o processo, e a massa molar da água é 18. Beleza?